E a gente, né, para quem é novo na igreja ou está aqui pela primeira vez, a gente, enquanto igreja, está participando de uma campanha de quê? De 40 dias com um propósito. E nós estamos justamente na semana do quê? Só para ver se vocês estão lendo o livro. Estamos na semana da adoração, né? Tem a ver com agradar a Deus, né? Adoração não é música, mas com música fica muito melhor. Adoração não é música, mas cantar, louvar com a música faz parte da adoração. E a gente precisa falar sobre isso porque às vezes a gente cria uma ideia errada, né? Eu só estou adorando se eu estiver com canções, eu só estou adorando se eu estiver com as artes, né? Adoração é um estilo de vida. E quando a gente para pensar sobre isso, que adorar a Deus com a minha história, o que existe na sua história que você pode olhar e dizer, isso é um ato de adoração a Deus? Talvez vão se destacar algumas coisas, mas toda a nossa vida tem que ser um ato de adoração a Deus. E também, baseado no que a gente tem aprendido, o que a gente tem lido nesse livro, é muito importante a gente lembrar que adoração não tem a ver com o que Deus pode fazer por mim, mas tem a ver com o que eu posso fazer para Ele. O que eu posso fazer para Ele. No momento em que eu estou simplesmente, talvez, mesmo sem ter motivos, eu estou continuando, eu estou perseverando, eu estou crendo, eu estou adorando a Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que é um conjunto de histórias reais, de pessoas que decidiram entregar a sua vida para Deus, que decidiram ser relevantes no seu tempo. E a maior delas é o Filho de Deus, o próprio Deus Jesus. Ele dividiu a história, ele dividiu o mundo entre antes e depois dele. Então ele adorou a Deus com a sua história. Ele adorou a Deus com a sua vida. Porque a sua vida não foi suficiente. A sua vida não era mais importante do que a vida de nenhum de nós aqui. E quando a gente faz parte desse programa, quando a gente faz parte desse trabalho, e a gente está seguindo passos, a gente não está apenas seguindo passos de alguém que está nos direcionando a cada encontro, a cada GP, a cada GA, mas nós estamos literalmente seguindo os passos de Jesus. Nós estamos seguindo os passos do exemplo, nós estamos seguindo os passos daquilo que Ele disse para nós que era o melhor para a nossa vida. A palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Será que a sua vontade consegue ser melhor do que a dele? Será que existe algo melhor do que ser bom, perfeito e agradável? Se tiver, me avisa que aí eu vou buscar também. Mas a Bíblia nos ensina claramente isso. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ou seja, qualquer área da sua vida, qualquer parte da sua vontade, não vai se comparar à vontade dele. Por isso a gente realmente pode crer que esse é o melhor caminho para a gente seguir. Esses passos levam a esse caminho, de ter uma vida plena, de ter uma vida que realmente glorifique a Deus, a ponto que cada detalhe da nossa vida possa ser um ato de adoração a Deus. Mas, para não ficar apenas nas minhas palavras, eu queria ler alguns textos com vocês, em que mostram claramente isso para nós. Se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, amém. Se não, você pode apenas ouvir, tá? Pode ser virtual aí no smartphone. Só cuidado com aquela tela verdinha, sabe? Aquela que tem um desenho assim, que faz uns barulhinhos aí para você não se distrair nessa hora, né? Se quiser abrir junto comigo, eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 15. Diz assim na minha versão: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pai, esse texto é forte, né? Algumas vezes eu li esse texto e pensei assim, primeiro Deus está dizendo o seguinte, vocês não receberam um espírito que os escravizem para novamente temerem. Ou seja, vocês receberam um espírito que vem de Deus para que vocês tenham condições de vencer toda e qualquer luta, nessa vida ou na vindoura. Porque como o Renato falou muito bem, nós vamos sendo aperfeiçoados até o dia da vinda de Cristo. Algumas coisas realmente nós vamos poder dizer, eu venci essa luta, né? Tanto que eu cometi um erro terrível aqui enquanto CR, que eu esqueci de falar algo aqui quando eu comecei, né? O Verão está até falando assim. Meu nome é Edinho. Estou em lutas, mas principalmente em vitórias sobre inúmeras áreas, mas principalmente sobre a impaciência e a ira, né? Rapaz, me colocava no trânsito aí e ficava complicado, hein? Eu acho ainda bem que o carro só tem buzina, né? Se tivesse uma arma, eu acho que o outro carro tinha sido destruído. Mas graças a Deus eu tenho conseguido. Nenhum homem tem problema com isso, né? Nenhum homem. Alguns têm um pouquinho mais, né? Mas ninguém tem problema com isso. E quando a gente olha e entende, Deus ele diz que nós somos filhos e que se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus, o que está escrito aqui? Sofrimentos. Tem uma frase que eu gosto muito numa das lições do CR que diz que Deus não despreza uma dor. Quem já leu isso aí numa lição do CR? Legal. Deus ele faz bom uso das nossas dores. E ele diz que precisamos participar dos sofrimentos para também participar da sua glória. Só que nesse texto ele continua dizendo assim, a partir do 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada nessa versão aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem uma versão que eu gosto que diz que toda a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por que a gente fala sobre isso? Porque diz que toda a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Como um filho de Deus é revelado? Com tudo que acontece na nossa vida. Esse texto ele pula um pouquinho e lá no versículo 28 de Romanos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando a gente gosta de frisar muito esse texto, né? Então a gente fala assim, Deus age em todas as coisas. Então primeiro, provavelmente eu posso ter uma ideia errada de achar que todas as coisas vão acontecer, serão maravilhosas, serão muito boas. Não haverão dificuldades. Isso é uma mentira. Esse texto diz que Deus age em todas as coisas. Mas para o bem de quem? Daqueles que o amam. Então, se realmente nós o amamos, aqueles que amam a Deus podem crer que em todas as coisas Deus está agindo. Em todas as coisas. Não é apenas nas coisas boas. Porque, como disse anteriormente, para participar da glória, precisamos participar dos sofrimentos. Não tem como separar isso. Parece que tem nada a ver com o nosso tempo, mas tem tudo a ver porque durante muito tempo eu vi algumas pessoas querendo separar essa palavra sofrimento de evangelho. Ah não, eu quero um evangelho plus, né? Bônus, sem ônus. Só o evangelho da alegria. Mas não tem como separar evangelho de sofrimento. Porque Cristo sofreu. E os discípulos dele vão ter que passar por algum sofrimento. Mas a garantia e a certeza que temos é que da mesma forma que ele venceu, nós podemos vencer também. Mas somente nele e com ele. Então, se você entrou aqui essa noite e de alguma forma você ainda não está nele,
a sua vitória não está assegurada, a sua vitória não está garantida. Mas nele e com ele nós podemos ter essa certeza e essa garantia. Porque somente com ele vencemos. E eu gosto muito desse texto porque ele remete à minha vida. Porque, com certeza, se a gente falar adorar a Deus através da nossa história, e a gente está no ponto, né, desse ponto específico do CR, de buscar as raízes. E aí, para buscar as raízes, você está fazendo o seu, o quê? Quem é do CR aí? Inventário. O que é o inventário? Nada mais é do que escrever a sua história. E você está escrevendo a sua história por um único motivo, para permitir que a partir desse ponto Deus possa reescrevê-la. Mas você precisa visualizar, você precisa ver tudo o que aconteceu. E se você pedir a Deus para colocar a lente dele em você, você vai conseguir vê-lo em cada situação. Talvez nas mais difíceis que aconteceram. Você está aqui porque ele se fez presente ali. Pastor, você não sabe o que você está falando porque eu perdi um filho. Você não sabe o que está falando do que aconteceu tais coisas. Não, eu sei de muitas coisas que eu estou falando. Esse texto é muito importante para mim, e esse texto ele se tornou quase o texto da minha vida quando eu tinha 14 anos e eu nem sabia quem era Deus, nem queria saber, essa é a verdade. E aí meu pai saiu de casa. Primeiro de ponto, eu e meu pai a gente não tinha nenhum relacionamento, então eram exatos 14 anos de nenhum relacionamento, mas pelo menos tinha uma figura masculina dentro de casa. E aí ele resolveu ir embora com uma amante. E aí ele foi embora de casa. Só tinha eu, minha irmã de 7 anos e minha mãe. Éramos nós 3. E aí, realmente, aí literalmente passou de verdade sermos nós 3. Porque, na verdade, ele nunca se fez muito presente. E por que eu estou falando disso? Porque meu pai saiu de casa com essa amante, foi viver com ela, foi constituir uma nova família. Só que tinha um detalhe muito interessante. Essa mulher, ela era viúva. E aí eles foram morar juntos. E aí no decorrer do tempo, algo muito interessante que a princípio me causou muita raiva. Essa mulher, ela era filha de pastores. E vinha de uma família de berço cristão. E aí nesse processo, só que alguns anos antes ela tinha se desviado, ela tinha se afastado dos caminhos de Deus. E aí nesse processo, ela voltou para Cristo, né? Se reconciliou. E aí, ao lado dessa mulher, meu pai, que era de uma outra religião não praticante, teve a oportunidade também de conhecer a Cristo. Aí começa uma história muito interessante. Por quê? Eu primeiro associei Deus a tudo isso, né? Porque eu pensei, que Deus é esse que faz um marido e uma esposa se separarem, né? Que leva um homem para ficar com outra mulher e ainda por cima... agora é da igreja, né? Então toda vez que falava igreja, rapaz, era uma repulsa natural dentro de mim. Lembro que uma vez meu pai, eu fui conversar com ele por causa de uma situação que precisava ser resolvida, ele já estava há algum tempo fora de casa, e aí ele começou a conversar algumas coisas comigo, né? Não falando para eu ir para Cristo, né? Mas para ir para a igreja. E eu falei, a mesma igreja que você vai? Rapaz, não me chama não. Eu não entro nessa igreja. Mas, passado um tempo, houveram algumas situações, eu conheci a família dessa mulher. Eram jovens da minha faixa de idade, que frequentavam uma igreja bem longe da minha casa, e eram cristãos de verdade, digamos assim. Eram seguidores de Cristo. E foi automático. Eu, com todo respeito e sinceridade, hoje eu posso dizer, porque se tem uma coisa muito interessante de adorar a Deus através da nossa história, é entender que as nossas atitudes vão sendo transformadas. E aquilo que antes eram aparentes derrotas se mostram alvo de vitórias na nossa vida. E eu tinha muita raiva dessa mulher, mas muita raiva, muita. Tivemos discussões, embates, sempre eu querendo proteger minha mãe. E em determinado momento eu conheci os filhos dela, que eram 3, e foi amor à primeira vista. Me identifiquei com eles, eles comigo. E é óbvio que eles me chamavam para ir para onde? Não sei se você sabe. Para a igreja.
esse momento eu tinha 23 anos. Não pergunta quanto que eu tenho agora, né? Que é foto de educação. Foi ontem, né? 22 para 23 anos. E aí eu não queria ir na igreja, mas eu queria conviver com eles. E foi interessante porque aquela convivência foi me transformando. Não a igreja, mas a convivência com aquelas pessoas. Eu passei a experimentar muitas coisas que eu sei que se meu pai estivesse em casa, que eu sei que se meu pai tivesse continuado lá com a realidade dele e da minha mãe, eu não teria experimentado. Ah, Deus pode transformar isso em algo bom? Esse Deus pode. Ele pode transformar qualquer coisa em algo bom. E o nosso papel é identificar isso. Conseguir enxergar que nessas situações Deus ainda pode se fazer presente. Quando você pega os heróis da fé ou não tão heróis assim, tem uma galeria de heróis, tem outros que não são tão heróis, mas estão registrados ali, porque nós aprendemos com a história deles. Nós aprendemos com as suas derrotas, nós aprendemos com as suas lutas, porque só aí a gente consegue valorizar a celebração da vitória. E cada um de nós tem algo para ser restaurado, cada um num nível. Se alguém chegar aqui e falar, não tenho nada para ser restaurado, então todos vamos nos ajoelhar e você vai orar por nós. Todos temos. Existe um outro texto da Bíblia, está lá em Hebreus. Quem quiser abrir também junto comigo. Hebreus, capítulo 12. Diz assim, a partir do primeiro versículo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A parte A diz que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. É interessante que eu vejo, principalmente eu que trabalho com jovens, né? Vejo jovens muito preocupados com essa parte do versículo, no sentido em ver se eles estão sendo apanhados em alguma coisa errada, né? Se alguém está vendo eles fazerem alguma coisa errada. Mas a ênfase desse texto não é essa. A ênfase desse texto significa que tudo o que está acontecendo na nossa vida, alguém está vendo. Tudo o que acontece na nossa vida, as pessoas estão vendo. E tudo que acontece na nossa vida pode servir para alguém acreditar nesse Deus que age na nossa vida. Acreditar que como que uma família pode ser restaurada no momento mais difícil da sua vida. Quando que alguém pode decidir crer em Deus através da morte de alguém que amava tanto? São tantas situações, tantas dificuldades. Foram inúmeras. Eu contei essa parte. Não dá para contar tudo, é muito rapidinho. Mas eu acho importante, eu entendi em Deus que era importante compartilhar isso com vocês. Quando tudo isso aconteceu, depois de um tempo, eu estava há quase, ele perguntou a minha idade, quase 10 anos sem falar com meu pai. Não tinha nenhuma vontade. O dia que ele ia na minha casa era o dia que eu saía. Minha irmã se relacionava com ele, eu não. Uma vez ele teve um problema de saúde, um acidente, e aí eu, pura e simplesmente, hoje eu sei que era o Espírito Santo, mas na época, pura e simplesmente por achar que era um medo de ter remorso, eu falei assim, não, eu vou voltar a falar com ele. Vai que ele morre, né? E aí eu tô sem falar com ele, não vai ficar legal esse negócio. E eu comecei a voltar a me relacionar com ele. Na verdade, para ser muito sincero, começou a existir um relacionamento que nunca houve, enquanto estávamos na mesma casa. Eu comecei a descobrir uma pessoa que eu não conhecia. Era interessante que os filhos da minha madrasta via e falava assim, isso, falavam várias características dele, elogios, tudo. Eu falava, quem que vocês estão falando? Ah, é? Ele é assim? Eu não conheço esse homem. Porque realmente eu não conhecia aquele homem dessa forma. Porque meu pai também estava reescrevendo a história dele.
Só que nesse meio tempo, aí finalmente eu decido não ir para a igreja, mas ir para Cristo. E a igreja veio depois. E aí nesse processo, eu me envolvo com Deus. E aí sabe o que acontece? Meses, foi ali novembro, janeiro, aí aparece um câncer do meu pai. Parece um câncer, segundo os médicos, terminal. Ele tinha 2 meses de vida, viveu 1 ano. Porque quem determina o início e o fim da nossa história é Deus. E a gente precisa entender e crer nisso. E esse 1 ano foi muito importante para a nossa vida. Tiveram que haver muitos perdões liberados. E eu costumo dizer que muita coisa na minha vida aconteceu para entender realmente, verdadeiramente o significado da palavra perdão. Que é um dos maiores empecilhos para a gente continuar caminhando. Se tem uma pedra que se transforma num rochedo para nos impedir de caminhar, é algo chamado falta de perdão. E tem que haver perdão sempre na nossa história. Porque Cristo dividiu a história através do perdão. E aí, algumas pessoas até falaram assim, rapaz, agora esse garoto não aguenta, né? Já tinha dificuldade, agora que ele vem, o pai está com câncer. Tudo bem que ele não gosta muito do pai, né? Mas eu acho que ele não ia ficar feliz com isso. E aí foi ali um processo, e mais processo. Teria muitas outras coisas para falar. Mas eu quero que você pense e creia em algo. Quando diz aqui, voltando lá em Romanos 8, no versículo 19, que diz assim: a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Quando a gente vai estudar a Bíblia, algo muito interessante. A nossa língua ela é um pouco limitada. Você fala de amor na Bíblia, a gente usa amor para várias palavras, mas existem vários tipos de amor, e as palavras originais eram outras. Quando a gente também fala de filhos, a Bíblia ela fala de 2 tipos de filhos. Teknon e Ruios, no original. Um é o filho recém-criado. É lá o de João 1, que diz que todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas a tradução original desse filho aqui não é esse tipo de filho, recém-criado. Fala de filhos com maturidade. Filhos que adquiriram maturidade. E esse texto nos revela, do início ao fim, que para adquirir maturidade, a gente precisa passar por processos. E no meio desses processos, vai haver sofrimento. Vão haver dificuldades. Porque o ser humano é provado e aprovado em meio a essas dificuldades. Filhos maduros. É isso que a natureza, a criação, a nuvem de testemunhos ao nosso redor aguarda. E eu queria te fazer um convite. De você adorar a Deus. Mas não só com a sua canção. Mas com a sua vida. A você olhar para trás e pensar quanta coisa. Feche teus olhos aí 1 minuto. Não vamos lá atrás ainda, pensa talvez só em hoje. O que teve que acontecer? Quantas coisas aconteceram para impedir de você chegar aqui hoje? Quantas coisas aconteceram na sua casa, no seu trabalho, na sua família, para você não estar aqui hoje? Quais são as coisas que tentaram tirar a sua paz hoje? Quais são as coisas que te dificultaram? Quais são as coisas que aconteceram para talvez em alguns momentos você até estar usando a canção também para adorar, mas pela fé, porque você não estava com vontade de cantar ou de falar nenhuma dessas coisas. Em todas as coisas, Deus age para o bem daqueles que o amam, para aqueles chamados segundo o seu propósito. O que tem acontecido na sua vida, mas que, por mais difícil que seja, você pode declarar, você pode dizer que você é um vencedor, porque você adorou continuando
Você adorou seguindo em frente. Você adorou confessando. Adoração está ligado também à renúncia. A renúncia de uma velha vida, a renúncia de uma velha história, a renúncia de pecados, maus hábitos. Quando você escreve a sua história, você pode enxergar tudo isso. Celebre cada área da sua vida. Celebre cada momento da sua história. E se tem coisas que você não tem conseguido enxergar, não tem conseguido acreditar, não tem conseguido pensar, diga para Deus, com sinceridade: Deus, me ensina a ver onde o Senhor estava presente nisso. Me ensina a crer que de alguma forma isso está contribuindo. Uma das formas mais difíceis de adorar a Deus é desse jeito aqui agora, com o nosso silêncio. Às vezes a gente vai cheio de justificativas, a gente vai falando um monte de coisa para Ele, a gente às vezes coloca Deus na parede e fala: olha, em tal situação tinha que ter sido assim, em tal situação eu queria que fosse assim, tal situação não tinha que ter acontecido. Por que tinha que ser assim? Por que eu tinha que perder essa pessoa? Por que esse casamento tinha que terminar? Por que eu tinha que passar por isso? E a gente fala, faz a nossa descarga emocional e sai, sem permitir que Deus nos responda. Em muitos momentos, a gente precisa adorar a Deus dessa forma, em silêncio. Ir para o nosso quarto, para o nosso lugar de segurança. Falar tudo que a gente quiser, mas depois fechar os olhos e falar: fala comigo, Deus. Teu Espírito Santo gere no meu interior. Que o Senhor fale comigo através da sua palavra. Que o Senhor fale comigo através de alguém. Mas eu preciso ouvir. Não fique apenas com a sua versão. Permita Ele te passar a versão dele. Pode abrir os olhos. A nossa história é o maior ato de adoração que a gente pode entregar a Deus. As nossas atitudes diárias é o nosso maior ato de adoração a Deus. Mas além disso, Deus nos deu dons e talentos. Sabe o que é maravilhoso? Tudo isso é para nós, é para o homem. Alguns têm o dom e a habilidade da música, outros não têm. Mas na hora que está todo mundo cantando, Deus não está separando aqueles que são afinados dos que são desafinados. Ele está ouvindo e falando: como eu adoro ouvir a voz do meu filho. Está vendo? Não há conexão com a internet no momento, porque a conexão aqui agora é assim, ó. É vertical para se tornar horizontal. Esquece a internet, pensa no dono da internet. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. Mas Ele é dono das nossas vitórias. E Ele quer celebrar a vitória conosco. Quando eu tinha 20 e poucos anos ali, né? Meu pai, quando a gente começou a conversar, a trocar umas ideias, um dia ele falou um negócio pra mim que eu abominei e hoje estou aqui. Ele falou assim: então, filho, fico indo pra igreja, fico ouvindo umas coisas lá, fico pensando umas coisas, eu olho às vezes e penso assim: sabe que você podia ser pastor? Eu falei: esse homem é louco. Quero nem estar na igreja, quanto mais ser pastor. Entenda uma coisa, indo para uma outra área rapidinho de identidade. A afirmação dos nossos pais é muito importante para a gente. E às vezes elas se cumprem, mesmo quando a gente não está percebendo. Um ato de adoração maravilhoso para Deus é a gente resgatar relacionamentos. Perdão é a chave. Porque esses relacionamentos perdidos trazem dificuldade no nosso relacionamento com Ele. Tome o primeiro passo. Com certeza já chegou para alguns o momento da reparação. Com certeza já chegou para alguns o momento de ir lá atrás procurar quem havia se perdido pelo meio do caminho. Talvez você e eu tenhamos nos perdido no meio do caminho em alguns momentos. Mas está na hora de reconectar. Relacionamentos. Pessoas. Essa é a prioridade de Deus, não coisas. Não é o violão, não é nenhum instrumento.
É o seu coração. É de onde sai a verdadeira adoração para Ele. Como está o seu coração? Eu lembro que aí eu me converto, né? Vou para uma igreja, e aí na época eu estava liderando os adolescentes, e eu passei de novo por uma situação que me deixou perplexo. Tinha um jovem, um adolescente nosso, uma promessa do futebol. Rio de Janeiro respira 3 coisas: futebol, funk e tráfico. Infelizmente. Tem muitas outras coisas, mas essas 3 se destacam, principalmente em comunidade carente. E esse jovem era uma promessa, ele começou a se desenvolver com 16 anos, começou a ser assim, ia ser um futuro craque, né, do futebol. Só que nessa questão ele era lá da nossa igreja, filho da zeladora da nossa igreja, e aí nesse processo ele começou a se envolver demais com alguns jogadores mais experientes, ganhou até uma chuteira de um jogador famoso, e começou a ir para festas junto com esses jogadores. E em muito pouco tempo ele começou a não ter mais interesse nas coisas do céu, que o interessava eram as coisas terrenas. E em determinado momento, aquilo me marcou muito, porque teve um sábado que a gente tinha, como tem o culto dos jovens aqui, tinha um culto, e ele não foi para esse culto. E aí eu encontrei com ele, terminado o culto com a mãe dele, ele veio falar com a mãe dele que ele queria ir para um baile desse que tem lá no Rio, uma discoteca. Na época eu falava de discoteca, né? Uma balada. E eles se encontraram e ela não deixou ele ir, mas mesmo assim, e eu estive ali conversando com ele, cara, não vai, ele falou, não, só para curtir, né, eu sou muito novo. E ele foi. E foi embora para casa. Dia seguinte, eu passei mal, eu não fui para a igreja de manhã naquele dia, eu recebi uma ligação me falando, era o Wendel o nome dele. O Wendel faleceu ontem à noite. E esse rapaz de 16 anos perdeu a vida. Que forma? Ele mentiu para a mãe dele, na verdade ele não ia para o lugar que ia, e isso no Rio é um pouco comum, tá? Eles alugaram lá uma Kombi, uma van, e eles iam num baile numa comunidade. Quando a gente fala comunidade, é favela lá no Rio. Baile funk. E quase todos esses baile funks no Rio, a nível de comunidade, são controlados por traficantes. E eles iam numa comunidade contrária à comunidade que ficava. E para resumir, naquela semana tinha havido uma tentativa de troca de comando nesse lugar. E quando eles foram para lá, esse veículo que eles estavam era muito parecido com um veículo que tentou invadir, mesma cor, formato, há uns dias anteriores. E aí aqueles homens metralharam esse veículo. E ele faleceu. Ele foi o único que faleceu. É isso que eu quero frisar, ele foi o único. Marcou muito a história dele porque ele pediu para mudar de lugar, e mudaram de lugar com ele, mesmo assim ele faleceu. E ele chegou até o hospital, as pessoas contam dizendo, se arrependam, se arrependam. Eu sei que eu estou errado. Jesus me perdoa. E ele faleceu. Quando chegou, acho que uma semana seguinte, né? Às vezes a gente critica algumas coisas, e Deus deu uma direção ao nosso pastor de fazer um culto de ação de graças, né? E nesse culto de ação de graças, foram quase todos aqueles jovens que estavam com ele ali e algumas outras pessoas de famílias conhecidas. E naquele culto, todas aquelas pessoas se converteram a Deus. Inclusive um que hoje é um dos meus melhores amigos, que até hoje está lá no Rio, se converteu nesse processo. A nossa história, seja no início dela, no meio dela, no fim dela, em qualquer ponto, ela pode ser motivo de glorificação a Deus. Porque tudo isso aqui é passagem. A Bíblia diz que se esperamos somente nessa vida, nessa terra, nesse mundo, somos as mais miseráveis criaturas. O que nos aguarda é uma pátria celeste. O que nos aguarda é o céu. E eu desejo para lá quem deseja. Vamos ficar de pé? Feche teus olhos. A nossa história, ela precisa ser contada. Muitas pessoas vão querer continuar a caminhar porque você não parou. Muitas pessoas vão querer continuar o processo porque você continua. Muitas pessoas estão vendo quem você era e quem você está se tornando. Quem você era e quem você já não é mais. Talvez você olhe para você e pense assim, não mudou nada na minha vida.
porque você está olhando de uma ótica, mas outras pessoas estão olhando de outra ótica e dizendo: como essa pessoa mudou? Testemunhe. Quando você for convidado, convocado, abra mão do medo, abra mão da vergonha. Quando te chamarem para chegar aqui e falar: meu nome é Edinho, eu sou um filho amado de Deus e eu tenho vencido tal área. Ou você pode dizer: eu ainda não venci, mas eu estou me comprometendo a não deixar de lutar. Isso vai impactar a vida de alguém. Nuvem de testemunhos. O livro de Romanos que nós lemos diz que Ele não nos deu um espírito que nos escravize. Você é livre. Você não é mais escravo. Você é filho. E o filho, ele participa do ônus e do bônus. Mas o bônus está reservado. A herança está garantida. Então eu queria te convidar a adorar agora, também através da música, a você declarar e cantar essa verdade de Romanos. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Só mais um pouquinho, olhos fechados ainda. Somente uma coisa. Decida que nada na sua história possa ficar entre você e Ele. Que nada na sua história possa ficar entre a sua história com esse Deus que te ama tanto, que enviou Jesus. Eu queria com sinceridade aqui, você precisa decidir não permitir isso. Você precisa decidir, você precisa admitir, você precisa decidir crer, confessar e entregar o controle nas mãos do único que tem o controle. Descobrimos que fomos criados para adorá-lo. Ele nos conhece. Fomos criados para agradá-lo. Que a sua vida possa extrair sorrisos dos lábios de Deus. Não desanime, não desista. Apenas decida continuar seguindo, confessando, abandonando, mas sempre seguindo em direção a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém?